Bem-vindos! Hoje exploraremos um dos momentos mais marcantes da história econômica, e uma das teorias que moldaram nosso entendimento moderno sobre economia. A crise de 1929 e o surgimento do modelo keynesiano. Até então, a crença de que as forças de mercado poderiam por si só equilibrar a economia prevalecia entre os economistas. No entanto, a Grande Depressão após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 revelou uma dura realidade. O mercado não conseguia, sozinho, restaurar o pleno emprego e a estabilidade econômica. É nesse contexto que surge a figura de John Maynard Keynes, propondo uma intervenção governamental decisiva para estabilizar a economia e impulsionar o emprego. Para iniciar, iremos falar sobre a crise de 1929. Até 1930, prevalecia, entre os economistas, a crença de que as forças de mercado equilibrariam o fluxo econômico, conduzindo ao pleno emprego dos recursos. No entanto, a crise de 1929, que seguiu à quebra da Bolsa de Nova York, mostrou que o mercado sozinho não conseguia tirar a economia da depressão, levando a uma queda drástica na atividade econômica e ao aumento do desemprego. Em resposta, o economista inglês John Maynard Keynes desenvolveu teorias baseadas na necessidade de intervenção governamental para regular a economia e alcançar o pleno emprego a curto prazo. Ele argumentou que o governo, através de seus gastos, poderia aumentar a despesa agregada, elevando a produção e reduzindo o desemprego. Desde então, a questão do grau de intervenção do Estado na economia tem sido central na teoria macroeconômica, dividindo as principais correntes de pensamento econômico, como os neoliberais, keynesianos, estruturalistas e marxistas. A teoria de determinação do equilíbrio da renda nacional, ou modelo keynesiano básico, divide-se em lado real, sendo o mercado de bens e serviços, e mercado de trabalho, e lado monetário sendo o mercado monetário, e de títulos. O modelo keynesiano foca no curto prazo, não tratando de questões estruturais, como progresso tecnológico e distribuição de renda, que são estudadas na teoria do desenvolvimento econômico a longo prazo. Diferentemente da contabilidade social, que trabalha com dados efetivos realizados, ex post, a macroeconomia formula políticas econômicas com base em valores previstos, ex ante. Assim, enquanto a contabilidade social lida com consumo, poupança e investimento realizados, a macroeconomia se preocupa com os valores planejados dessas variáveis. Suposições de modelo básico. Subutilização de recursos devido ao desemprego. Durante a crise dos anos 1929, Keynes desenvolveu seu modelo macroeconômico, em um contexto de alto desemprego. Nesse cenário, o modelo parte do pressuposto da existência do desemprego, indicando que a economia opera abaixo de sua capacidade total, com empresas operando com recursos ociosos e trabalhadores desocupados. Estabilidade nos níveis gerais de preços. Em uma economia afetada pelo desemprego, as empresas não sentem a necessidade de aumentar os preços diante do aumento da demanda, pois conseguem expandir sua produção, aproveitando seus recursos ociosos e contratando mão de obra disponível a custos relativamente baixos. Dessa forma, todas as variáveis monetárias no modelo se tornam variáveis reais, mantendo os preços constantes. Enfoque no curto prazo. O modelo keynesiano direciona-se para o curto prazo, período em que pelo menos um fator produtivo permanece constante. Durante esse intervalo temporal, como mão de obra, capital e tecnologia se mantêm inalterados, apenas o nível de utilização desses fatores podem variar. O principal objetivo é gerar empregos para os trabalhadores desempregados no curto prazo. Oferta agregada potencial fixada temporariamente. A oferta agregada de bens e serviços corresponde à quantidade total disponível para produção na economia. A oferta potencial representa a produção máxima possível, quando todos os fatores produtivos estão plenamente empregados. A curto prazo, a quantidade disponível permanece inalterada, porém, a quantidade real pode flutuar de acordo com a demanda do mercado, muitas vezes ficando abaixo do nível de emprego total. Lei da demanda efetiva. Analisando a fórmula temos: a demanda total de um país é a soma dos gastos planejados do governo, das famílias, dos negócios e do setor exterior. No curto prazo, o nível de renda e o produto nacional se altera por causa da demanda total. Por isso, as políticas econômicas devem se concentrar em incrementar a demanda total, para que as empresas possam voltar a produzir em escala potencial, aumentando o rendimento e emprego. Ao mesmo tempo, Keynes insistia na necessidade de o governo aumentar seus gastos rapidamente para reavivar a economia. Equilíbrio da macroeconomia. A diferença entre o produto, ou a renda de equilíbrio e o produto de pleno emprego é fundamental.
renda de pleno emprego, acontece quando todos os recursos produtivos estão sendo usados, enquanto renda de equilíbrio é atingida quando a oferta agregada iguala a demanda agregada. Isso pode ser abaixo de empregos completos e resultará em uma produção menor que o potencial. O objetivo da política econômica do modelo keynesiano é atingir o pleno emprego equilíbrio, levantando o nível da procura agregada, por meio de resoluções que há de deslocar para cima tanto renda da manufatura, como consumo, investimento, despesas do governo e exportações. A situação de equilíbrio macroeconômico pode ser ilustrada por um diagrama. Na análise microeconômica, é usual utilizar um diagrama com preço e quantidade de uma ou mais firmas nos eixos cartesianos. Na teoria macroeconômica, os valores são agregados, ou seja, nível geral de preços e produto real. Seguindo para a fórmula, podemos dizer que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, como na microeconomia, revelando uma relação inversa entre produto real e nível geral de preços, supondo o produto nominal dado. Se o nível de preço se eleva, o produto real se reduz. Inversamente, se os preços caem, o produto real se eleva. Economia com desemprego de recursos, gráfico da esquerda. Situação em que uma economia, com desemprego de recursos, há um aumento de demanda, no caso aqui representado como DA. Irá haver um aumento de produção, mas como estamos em desempregos de recursos, a empresa irá usar esses recursos para suprir a demanda, aumentando a produção, atendendo a demanda com novas ofertas e atingindo um equilíbrio mantendo seus preços. Economia com pleno emprego de recursos, gráfico da direita. Situação em que em uma economia, em pleno emprego, onde as empresas já estão operando em capacidade máxima, quando uma demanda nova aparece, no caso aqui representado como DA. Não há como a empresa alocar mais recurso para um aumento da produção em curto prazo, então pela lei de oferta e demanda, o preço dos produtos irá aumentar. Note que nosso objetivo é atingir o equilíbrio entre os dois, onde nenhum recurso fica com desemprego, entretanto, consiga atender a demanda. Existe o equilíbrio entre a curva da demanda e da oferta no ponto zero. Entretanto, nesse ponto, ainda poderá existir recursos ociosos, não sendo usados. No ponto 1, existe esse equilíbrio, entretanto, todos os recursos estão sendo utilizados, causando um pleno emprego e atendendo às demandas de todos. Vazamentos e injeções de renda nacional. No fluxo básico de renda entre famílias, proprietárias dos fatores de produção, empresas, unidades produtoras, o nível de renda nacional é influenciado por vazamentos e injeções. Vazamentos de renda ocorrem quando parte da renda das famílias, como salários, juros, aluguel e lucros, não é gasta em empresas nacionais, sendo com o dinheiro saindo do país por importações, por poupanças agregadas, ou impostos pagos pelo governo. Basicamente, dinheiro saindo do círculo do mercado nacional. Injeções de renda são recursos injetados no fluxo econômico, que não vem da venda de bens de consumo às famílias, basicamente, dinheiro entrando do círculo do mercado nacional, incluindo novos investimentos, gastos públicos e exportações. Então, quando as injeções forem maiores que os vazamentos, significa que a renda nacional está crescendo. Quando as injeções forem menores que os vazamentos, significa que a renda nacional está em queda. Quando as injeções forem iguais aos vazamentos, significa que a renda nacional está em equilíbrio. O multiplicador keynesiano de gastos. De acordo com o livro Fundamentos da Economia, Keynes demonstra seu conceito. Ele mostra que, se uma economia estiver com recursos desempregados, um aumento na demanda agregada provocará um aumento da renda nacional mais que proporcional ao aumento da demanda. Isso ocorre porque, numa economia em desemprego, abaixo de seu produto potencial, qualquer injeção de despesas, seja por gastos com consumo, seja por investimento ou por exportações, mas principalmente pelas despesas do governo, provoca um efeito multiplicador nos vários setores da economia. Basicamente, quando há entrada de capital que estava dormente, há um aumento no investimento em outras áreas. Pois se há um investimento na construção de, por exemplo, uma ponte, aquecerá a mão de obra da construção e do mercado de materiais, empregando mais pessoas e distribuindo mais dinheiro, esse que será usado pelas empresas e principalmente pelos funcionários que irão usar o dinheiro para consumo. Há uma cascata que é aumentada pelo consumo, onde o que a barra é a poupança. Como, se a propensão de consumo é 90% e a poupança é 10%, os consumidores gastarão 90% do que ganharam, transformando 100 em 90, e o próximo gastará 90% do valor recebido, indo assim definindo um fim a esse dinheiro.
O importante é que o dinheiro passa na mão de várias pessoas, transformando o consumo bem maior que o valor dele, gerando impacto na economia várias vezes, passando por várias pessoas. O multiplicador keynesiano é a variação da renda nacional sobre a variação da demanda agregada, essa demanda podendo ser investimentos privados ou gastos do governo. Então, como no exemplo do livro, se o multiplicador fosse igual a 5, o aumento inicial de gastos do governo de 100 milhões de dólares levaria a um aumento da renda nacional de 500 milhões de dólares. Nota-se que isso funciona e isso é para aquecer a economia, caso as indústrias e economia já estejam operando de forma plena, sem o desemprego. Isso causará um aumento dos preços, pois uma demanda inflacionária surgiu e não há recursos disponíveis para serem usados. Mas há de se ter cuidado de ter um efeito igual para a queda de gastos. Como falado no livro, em se cair 100 milhões de dólares, a renda cairá no múltiplo de 100 milhões de dólares igual no exemplo anterior, 500 milhões de dólares. O efeito cascada é reverso, mostrando um vazamento do fluxo de renda. Política fiscal, inflação e desemprego. Hiato do produto. O hiato do produto é definido como a diferença entre o produto potencial da economia e o produto efetivamente realizado. Hiato do produto é igual ao produto potencial menos o produto efetivo. Redução do hiato do produto. O objetivo é reduzir ao máximo o hiato do produto, utilizando instrumentos de política econômica para aproximar o produto efetivo do produto potencial da economia. Economia com desemprego de recursos. O modelo macroeconômico keynesiano foca no desemprego de recursos, uma situação onde a economia opera abaixo de seu potencial, conhecida como hiato recessivo. Isso ocorre devido à insuficiência da demanda agregada em relação à produção de pleno emprego, resultando em um produto efetivo inferior ao produto potencial. Para corrigir essa situação, a política econômica deve atuar sobre a demanda agregada, utilizando instrumentos de política fiscal, como aumento dos gastos públicos, redução da carga tributária para estimular consumo e investimento, subsídios e estímulos às exportações, tarifas e barreiras às importações para proteger a produção nacional. Além disso, o governo pode aumentar a demanda agregada mantendo o orçamento equilibrado, conforme o teorema do orçamento equilibrado. Se os gastos públicos aumentarem no mesmo montante da arrecadação fiscal, a renda nacional crescerá nesse valor, devido ao impacto diferente dos gastos e impostos sobre a demanda agregada. Por exemplo, um aumento de 100 milhões de dólares nos gastos públicos eleva a demanda agregada em 100 milhões de dólares, enquanto um aumento de impostos de 100 milhões de dólares reduz a demanda em menos de 100 milhões de dólares, pois parte dos impostos é paga com a poupança dos consumidores. Considerando uma propensão marginal a consumir de 0,8, o consumo agregado cairá em 80 milhões de dólares, resultando em um aumento líquido de 20 milhões de dólares na demanda agregada e na renda nacional inicialmente. Economia com inflação. O arcabouço teórico keynesiano, embora focado em situações de desemprego, pode ser adaptado para contextos inflacionários. Hiato inflacionário. O hiato inflacionário ocorre quando a demanda agregada supera a capacidade produtiva da economia, levando à elevação dos preços, caracterizando uma inflação de demanda. Instrumentos de política fiscal para combater a inflação. Para enfrentar a inflação de demanda, os instrumentos de política fiscal incluem diminuição dos gastos públicos que reduz a demanda agregada, elevação da carga tributária sobre bens de consumo que desestimula os gastos em consumo, aumento das importações que redução de tarifas e barreiras, aumentando a competitividade e inibindo a elevação dos preços internos. A elevação da carga tributária deve preservar investimentos e exportações para não comprometer a produção futura e manter os mercados conquistados. Considerações sobre tipos de inflação. Essas medidas são eficazes para a inflação de demanda. Em casos de inflação de custos, onde a produção está abaixo do pleno emprego devido ao aumento dos custos de produção, políticas de contenção da demanda apenas agravariam o desemprego. Obrigado por assistir, até a próxima!